Boa noite. Iniciamos os trabalhos, pedindo a bênção de Deus, iniciamos o trabalho referente à 103ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância de Águas de Lindóia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada. Amária. Presente. André. Irene. Ismael. Joel. Presente. Mário Sérgio. Presente. Nárcio. Presente. Regina. Presente. Reginaldo. Presente. Rodemir. Presente. Wilson. Fala grosso, hein? Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Está em discussão a ata da sessão anterior. Ninguém querendo discutir, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Ofício número 128 de 2015, do Gabinete do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei ordinária número 10 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que institui a Semana da Juventude no município de Águas de Lindóia e da outras providências. Ofício número 85 de 2015 do SAI, diretoria prestando informações sobre o requerimento 39 de 2014, o qual solicita informações 2015, o qual solicita informações sobre o loteamento residencial Cavalinho Branco. 1. O motivo do fechamento da entrada do local. 2. O porquê da não liberação para construções. 3. Quais são as obras de infraestrutura que ainda estão faltando. E 4. Qual é o posicionamento do SAI a respeito do sistema de fornecimento de água e saneamento básico. Autor, vereador Mário Sérgio Fioravante. Convite do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social de Águas de Lindóia, convidando os senhores vereadores para o Arraiá, no dia 25 de junho, às 19 horas, em sua sede. Convite da Paróquia Nossa Senhora das Graças, convidando os senhores vereadores para a celebração eucarística no dia 2 de julho, às 10 horas, na Igreja Matriz Velha Nossa Senhora das Graças. Requerimento número 52, 2015. Autores: André, Wilson, Guaru, Irene e Ismael. Solicita as seguintes informações. 1. Com qual verba está sendo feito o recapeamento asfáltico das ruas Guaratinguetá, Piracicaba e Limeira, todas no bairro Bela Vista? 2. Se existe projeto para pavimentação asfáltica no trecho de terra do final da rua Piracicaba. Caso exista um projeto, informar detalhes sobre o mesmo. 3. Se vai ser feito o recapeamento asfáltico do trecho da rua Piracicaba, próximo ao número 280 e no trecho final da rua Piracicaba, próximo do imóvel do senhor Cláudio Barbosa. 4. Informar se vai ser feito o recapeamento asfáltico da rua Jaú, no bairro Bela Vista, que se encontra em péssimas condições. Eu peço para ser discutido esse requerimento na próxima sessão. Indicação número 174, 2015. Autor, Wilson Aparecido Vilas Boas. Solicita que seja feita a urbanização do ponto de parada de ônibus na Avenida Monte Sião, no sentido bairro Centro, em frente ao número 1680. Indicação número 175, 2015. Autores: Guaru, André, Wilson, Irene, Ismael. Solicita que seja feita a troca de lâmpadas queimadas em postes de iluminação pública na Praça Francisco Tosi, sendo um poste em frente ao ponto de ônibus e outro na frente da entrada do Bosque Zequinha de Abreu. Indicação número 176, autores: André, Wilson, Guaru, Irene, Ismael. Solicita que seja feita a operação tapa-buraco na rua Boa Vista, no Jardim Alpino. Indicação número 177, 2015. Autores: André, Wilson, Guaru, Irene, Ismael.
solicita a realização de serviços com a máquina Patrol e cascalhamento na rua Servidão, travessa da Rua Lindóia, no bairro dos Porfírios. Indicação número 178, 2015, autores André, Wilson, Guaru, Irene e Ismael. Solicita que estude a possibilidade de atender o pedido de projeto de gratificação dos motoristas da educação municipal, que abrange cerca de 12 motoristas e que foi protocolado na Prefeitura no dia 17 de 7 de 2014 e que originou o protocolo número 3.521/2014. Indicação número 179/2015, autores Wilson, Guaru, Irene, André e Ismael. Solicita que seja feita uma lombada na Avenida Monte Sião, na altura do número 2330. Indicação número 180/2015, autores Wilson, Guaru, Irene, André e Ismael. Solicita que seja feito o conserto do guarda-reio proteção metálica da segunda ponte no sentido centro-bairro da Avenida Paulista, no bairro dos Moreiras, próximo da estação de tratamento de esgoto do SAI. Antes de dar prosseguimento, votos de pesar para Nicole Ranieri de Toma, de autoria do vereador Mário Sérgio, e votos de pesar pelo falecimento da senhora Antônia Ferreira Fregni, de autoria do vereador Ismael Rielli. Que constasse em ata o voto. Já está aqui, é Antônia Ferreira Fregni. O senhor Ismael já apresentou. Encerrada a leitura, passa a palavra aos vereadores que queiram se manifestar a respeito dos assuntos tratados. Com a palavra, vereador Wilson. Boa noite, presidente. Boa noite aos novos colegas. Umas das indicações que eu fiz é da ponte que desce para os Moreiras, da segunda ponte, que está sem o guarda-reio já faz mais de 6 meses e trazendo perigo para os motoristas. E a outra indicação que eu fiz é na altura do número 2330, para redução de velocidade, perto ali da entrada do Vale das Águas, que seja feita uma lombada, porque não há quem entre nem quem saia do Vale das Águas com essa velocidade da Avenida Monte Sião. E o outro que eu pedi aqui foi ali perto do número da Avenida Monte Sião, do número 1680, devido às pessoas que descem do ônibus e aquelas que chegam, que vão pegar o ônibus, descendo do degrau ali, entre o degrau do ônibus e a canaleta dá quase 1 metro de altura. Então eu pedi que fosse feito um serviço preenchido a canaleta e graças a Deus hoje o pessoal tomou providência. Obrigado, presidente. Boa noite. Vereador, só queria, por favor, parabenizar o senhor porque o senhor acabou de fazer uma indicação, já começaram o serviço hoje. Acho que quando eu precisar de alguma coisa, eu pedi para o senhor assinar as indicações, porque não está atendendo as viu, nobre colega? A indicação foi feita no meio da semana. Se o senhor conversar com o Cláudio ali, o Cláudio vai falar para o senhor, eu fiz no meio da semana, e junto com o diretor, conforme uma senhora de 60 e poucos anos caiu e foi com a cabeça no barranco, eu vim até ele, tomei a decisão, nobre colega. Eu acho que o senhor deveria ficar feliz. Estou parabenizando o senhor. Eu também já fiz essa indicação, não atenderam. O senhor fez já começar. Não, deixa eu só dizer, esse foi um modo aí de gesto de sarro. Se eu conseguir, tem que dar parabéns para nós todos. A senhora... Não, eu só acho estranho. O senhor fez hoje, já está fazendo lá. Não, a indicação foi feita no meio... Mas ela não foi encaminhada. O senhor pede aqui, ela vai encaminhada agora. Mas se você perguntar ao Cláudio, a indicação foi feita no meio da semana. Conforme o acidente dessa senhora... Eu tomei a atitude de vir até o diretor de obra e pedir a ele que fizesse alguma coisa por lá. E graças a Deus ele nos atendeu. Mas atendeu a população, não foi eu. É necessário. O vereador permite uma parte, vereador? Por favor. O que o vereador Ilcim está falando realmente é verdade mesmo. Porque eu tive na sexta-feira aqui a respeito de uma outra indicação. Até o Cláudio comentou, mas é a respeito de um ponto de ônibus.
Eu falei, não é a respeito de ponto de ônibus nenhum. Não, é porque o Wilson já entrou com uma indicação. Isso na sexta-feira. Então já tinha vindo antes. Então. Não foi feito hoje a indicação, não. Sim, você permite falar daqui? Por favor. Como o senhor fez essa indicação lá do Vale das Águas, sábado eu estive perto de um... E o André, eu acho que não sei se foi quem que fez uma indicação a respeito que está aquele desnível, entre quando o senhor sai do do Vale das Águas e entra na Avenida Monte Sião. Então, se o senhor pudesse estar conversando, porque assim, conforme tem um desnível grande, então conforme a pessoa desce do Vale das Águas, dá um tranco no carro, que daí, como já vai fazer a lombada, poderia aproveitar a massa asfáltica e está tentando dar uma nivelar lá, para não ter esse problema. Não sei nem como que a água sai lá de cima e não cai toda na avenida. Porque poderia aproveitar a massa asfáltica e já tentar amenizar, pelo menos, aquele problema da questão do desnível que está do asfalto. E já tem essa indicação que o senhor fez, seu André. Mas, por favor. Tem. A nobre colega está correta no que está falando. Lá tem um ressalto mesmo e traz uma pancada dentro do carro para quem está dentro ali, que é terrível. Mas também já foi pedido para o diretor de obra tomar providência. Muitas vezes a gente tem que colocar a mão na massa, né? Que nem eu aí hoje tive que colocar a mão na massa para as coisas acontecer. Eu não acredito que saia lombado, a gente está pedindo, não. Alguém, você, o André já falou, o Mário Sérgio deu a palavra, Mário Sérgio? Eu gostaria de perguntar a respeito, aproveitando a indicação da parada de ônibus, inclusive que é ciência, para minha pessoa, que eu também não consigo entender, eu acho que até o presidente deve estar mais ao par disso, a respeito do ponto de ônibus lá do Jardim Europa, que o pessoal tem reclamado nessa reforma aí da rodovia aí, foi tirado o ponto, não é? Me reclamaram, me fizeram, me cobraram a respeito disso, eu até liguei aí, perguntei, mas ninguém sabia informar. E, inclusive, eu presenciei pessoas esperando o ônibus. Pode ver que logo na entrada do Jardim Europa ele tem umas mangueiras, senhoras, crianças indo para a escola, tudo embaixo da mangueira. E fica aqui agora o empurra-empurra. Fala que é do município que tem que fazer o ponto, depois um fala que é o DR, e ninguém faz nada. Porque o DR também, dentro das condições dele, parece que manda na cidade, né? Eles fazem o que querem. Não é? Eu acho que tem que ter aí um acordo, um acordo mesmo entre o DR e a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, para que a população não seja prejudicada e não fique empurrando a barriga um para o outro, e não acontece nada. E quem acaba também pagando os patos é o próprio Poder Executivo e o próprio Poder Legislativo, que não faz nada. Na verdade, nós ficamos perdidos. De quem que é a responsabilidade? O senhor sabia me informar? Presidente que sabe informar? Então, o presidente me permite dar a resposta? O nobre colega, isso que você está me perguntando, eu vou só responder com um outro tipo de serviço, que era a faixa do pedestre. A gente ligou várias vezes para o senhor Creito da DR e pediu responsabilidade a ele no trecho na Avenida Monte Sião com a faixa do pedestre. A gente ligava para o diretor de trânsito da cidade e disseram que era do diretor do DR, que era o seu Creito. Ligava para o seu Creito disse que era de Agrindói. Nesse empurra, a faixa da altura do número 2001, ali no Fênix, já estava fazendo, acho que 8 meses que estava pedido. E hoje a prefeitura, nesses dias atrás, fez a licitação, licitou que as faixas do pedestre fossem feitas. Aí a prefeitura tomou a atitude e fez ela. Então, acho que sobrou para a prefeitura. Não, só para completar, vereador, se o presidente me permite, é exatamente isso que eu me interajo com todos aqui da Câmara. Eu também pedi várias vezes, foi até a Kelly, acho que o presidente estava junto, a respeito de pedir, e hoje eu vi pintando as faixas, não é? Uhum. Agora, as coisas às vezes não são passadas para a gente, lá nos francos mesmo, às vezes eu tenho até vergonha de tanto que foi pedido para mim essas faixas e não acontece. Depois de tanta insistência dos vereadores, exceção de saco dos vereadores, da própria vontade aí do Poder Executivo, felizmente resolveu isso, não é?
E então eu gostaria de saber se realmente lá no Jardim Europa é responsabilidade do município ou do DR. Alguém tem que pagar esse pátio. Alguém tem que pagar, isso é verdade. Eu acho que caberia ao diretor da Prefeitura de Obra tomar a responsabilidade toda, porque eu acho que o povo não pode ficar esperando, né? O povo não pode seguir risco de vida, o povo não pode ter risco de vida. Tem que tomar as atitudes e ser feito o que tem que fazer. Seja o diretor da DR, seja o diretor da Prefeitura. Com a palavra, vereador André. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um dia de trabalho. Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadoras e o público presente. Sobre o que foi comentado pelo vereador Mário Sérgio, eu acho que essa casa que já passou do tempo de fazer uma moção de repúdio para a DR. Porque uma hora empurra para a prefeitura, outra hora empurra para a DR, os vereadores vão atrás, vai atrás do diretor, vai atrás da autorização da DR, chega lá e fala, não, aquela área lá, aquele trecho pertence à prefeitura. Daí vem aqui, vai no diretor de trânsito, um exemplo, ou de obras, não, lá tem que ter autorização da DR. Então fica um jogo de empurra. Eu acho que já passou da hora. O certo é fazer uma moção de repúdio mesmo. Vai para quem quiser, vai para o diretor da DR aqui de Campinas, que responde, de São Paulo, até se precisar ir para o governador também vai. Tem que tomar uma atitude, que eu não sei se eles não combinam ou com o prefeito ou com algum vereador, se eles têm alguma queixa de algum vereador ou do prefeito mesmo, que vai lá, trata de qualquer jeito. Eu nunca fui lá na DR aqui de Campinas, eu nunca fui. E já fui lá em São Paulo, quando tivemos junto, eu, o vereador Guaru e o vereador Ilcinho. Até na época o chefão da DR era o tal de Clodoaldo, que hoje parece que é secretário do transporte, se não estiver enganado, do Estado. Então acho que tem que ver mesmo, porque uma situação, os vereadores pedem, essa faixa de pedestre aí, graças a Deus, não morreu ninguém nesse local aí. O Ilcinho fez, eu fiz indicação, depois nos 10 minutos final, vou ler. Desde 2013 já vem fazendo, fiz 2014, repetiu 2015, o Ilcinho repetiu a indicação. Agora que for fazer hoje, graças a Deus está feito lá. Mas é o que eu venho falando. Tá difícil trabalhar, porque muita indicação, que né, eu já fiz em 2013, não foi atendido. 2014 repetiu, não foi atendido. Agora, quando vem e atende uma indicação, graças a Deus que atenda mesmo. Para mim não interessa se vai ser o Wilson que fez, foi o Mário Sérgio, a Regina, a Mari. Atendendo tá bom. Então é isso que eu queria falar. Depois, nos 10 minutos final, vou falar mais. Com a palavra, vereadora Mária. O senhor permite falar daqui? Eu acho assim, essa questão do ponto de ônibus da cidade, eu acho que deveria ser uma coisa padronizada e não fazer uns ranchos cobertos com brasilite de qualquer forma. Qualquer cidade turística, do padrão que é Águas, Termas é uma cidade estância, você vê um ponto feito, com todo o respeito, de 2 paus e colocado uma telha da brasilite. Você pode, quem tem a oportunidade de sair um pouquinho, você vai em Monte Verde, que é uma cidade pequena, é tudo certinho, com tijolinho à vista, o morão é coberto direitinho, dá uma segurança para o usuário essa questão. É segurança, questão de bandido, é segurança se veio uma chuva, uma tempestade. Aqui nós não temos nem padronização de ponto de ônibus. Então eu acho assim, é uma cidade turística no qual a gente vende o quê? A beleza de Águas de Lindóia. Então deveria ser uma coisa planejada e uma coisa que, por exemplo, precisou do ponto de ônibus. É responsabilidade de quem? É da prefeitura ou é da empresa que é terceirizada? Quanto lucro nós já demos para várias empresas que vieram para o município de Águas de Lindóia? Qual foi o retorno que o município teve de tudo isso? Nada, gente. Agora, perdão da palavra, para construir um rancho coberto com telha brasilite, é uma vergonha para uma cidade hidromineral como a nossa, que recebe, igualzinho esse evento que teve de carro. Nós recebemos gente do país inteiro. Fora do país, teve quantos helicópteros descendo? Gente, não temos um ponto de ônibus padronizado na nossa cidade. Então, eu acho assim, se couber a nós estar verificando a concessão que é da Fênix, está na concessão padronizar? O que eles deram de retorno para o município? O vereador permite uma parte? Bem lembrado mesmo. E lá, inclusive, eu tive em Ilhabela no final do ano, que passou agora, no começo do ano aqui. Lá é a Fênix também. Você vê os pontos de ônibus que estão fazendo lá, madeira tratada, 4 águas, coisa mais linda do mundo. Os pontos de ônibus lá dá gosto de ver. Inclusive, no ponto de ônibus, sabe o que eles fizeram? Já fizeram aquela lombada mais alta, então o ônibus fica parado lá, dá certinho. A faixa de pedestre saindo de dentro do ponto de ônibus. Eles deviam copiar lá. Já que é lá que eles também estão explorando lá, explora aqui, então que faça igual. Com acessibilidade para acessibilidade para os nossos usuários.
Então, eu acho assim, está na hora da gente começar, não é só o executivo, quem está usufruindo de tudo isso, dá um retorno para a cidade. É muito bonito, vem, usufrui de tudo, leva tudo e nós ficamos com... O que o usuário está dando de benefício a respeito de tudo isso? Então, eu acho que é uma coisa para a gente, nós vamos estar pensando, a gente sai um pouquinho daqui e você fala, nossa, até o ponto de ônibus é arrumadinho. Obrigada, presidente. Com a palavra, a vereadora Regina. Dando meu ponto de vista dessa questão do ponto de ônibus, que na realidade nós já fizemos várias indicações também no decorrer dos anos aí, para que seja padronizado e com um padrão elevado para Águas de Lindóia. Nós tivemos aqui os autos antigos, eu acho que a cidade inteira ganhou com isso. Então, eu acho que se for buscar aí recurso, já fomos com o deputado, mandou verba, mas a gente não sabe muito bem o paradeiro das verbas, né? Até esse requerimento aí, está falando dos asfaltos aí, eu tenho a impressão que é do deputado Macris, que mandou essa verba para o asfalto do bairro Bela Vista, enfim. Nós temos que, o Poder Executivo tem que olhar com mais atenção esse problema do ônibus e dos pontos de ônibus em si, porque realmente é feio demais para uma cidade turística. Parece, sabe, desculpa o termo, mas é aquela telha brasilite, aquele, sabe, mau cheiro que ainda não faz a higienização perfeita que tem que fazer no ônibus. Então, eu acho que a Fênix aí, ela deveria também poder estar dando contrapartida aí, padronizando e também buscar dinheiro com os empresários, que eu tenho certeza que com os autos antigos, a cidade lotada, Águas de Lindóia recebeu bastante dinheiro, precisa ver, até vou fazer um requerimento pedindo para ver qual foi a arrecadação da prefeitura a respeito disso, os hotéis que pagaram, tudo, para a gente poder estar também cobrando dos nossos empresários uma maior atenção aí. Quem sabe eles adotam, né, os pontos de ônibus aí e faz uma coisa bonita, como Águas de Lindóia merece, né? Quem sabe. Com a palavra, vereador Mário Sérgio. Muito bem o comentário de todos os vereadores a respeito dessa situação do ônibus. No meu ponto de ver, está faltando boa vontade, bom senso e criatividade do Poder Executivo, porque isso não faz parte da Câmara aí atrás. Eu tenho certeza que se o Poder Executivo cumprir com seus deveres com a Fênix, eu tenho certeza que o próprio prefeito, Toninho, o vice-prefeito ou uma comissão de vereadores fosse até o dono da empresa Fênix, eu tenho certeza que ele tomaria isso para ele. Agora precisamos, primeiramente, cumprir com as nossas obrigações com a Fênix também, não é? Em termos de pagamento, em termos do que assumimos. Não sei. Inclusive, muito uma inveja do bem, tá certo? Quando você passa ali em Lindóia, a pracinha que fizeram ali de alta qualidade, que aquilo é para Águas de Lindóia também, com todo respeito a Lindóia. O ponto de ônibus que eles fizeram lá, maravilhoso. É maravilhoso. Aqui, desculpe, gente, falta vontade, falta criatividade, falta interesse, falta conhecimento, falta experiência de vida, não política, experiência de vida, para saber fazer bem feito. Não é? As coisas fáceis, entre fazer bem feito e fazer mal feito, há uma diferença de custo, mas dá maneira de você retirar isso daí. E também, só aproveitando, senhor presidente, comentar a respeito disso, eu acho que é muito interessante que a vereadora Regina falou, a respeito do Carros Antigos, um projeto já firme em Águas de Lindóia, já é nosso, já é Águas de Lindóia, como diz, já é a cidade do carro antigo, não é? Já veio aí um outro pessoal, já explorou tudo que tinha explorado de Águas de Lindóia, agora tem outro, tem tudo, explorou também, não estou falando que ele levou dinheiro, mas usou, foi bem público. Já chegou na época, agora hoje existe uma demanda, né? Nós temos que manter isso já é da essência de Águas de Lindóia, mas agora precisamos começar tudo isso, beneficiar toda a população, não é? Vejo que todo mundo tem que tirar proveito. A prefeitura tem que aproveitar, tem que ter habilidade para mexer com isso, senão estraga. A prefeitura tem que começar a ter habilidade e obter receita com tudo isso, não é? E não só dá como dava para a dona Denise, só dá, leva o espaço público, leva mais 1 milhão, mais 500 mil, não sei quando é da prefeitura. Já chegou a hora, não é?
do munícipe, da saúde, da educação, da infraestrutura nossa, entendeu? Receber algo, minha opinião, tá? Como vereador e como um micro empreendedor, tá certo? Mesma coisa, eu acho que também faz, acho que o vereador Ismael tem bastante contato aí, o próprio senhor Aragão. O senhor Aragão é uma pessoa do bem, uma pessoa que quer ver as coisas bem, não é? Tenho certeza que se chegasse com ele, com razão, com bom senso, com inteligência, valorizando a pessoa que ele merece sempre ser valorizado, as próprias praças, essas lixeiras, tenho certeza que ele colaboraria e tenho certeza que ele mudaria. Agora ele tem 1 milhão de coisas na cabeça, não é? 1 milhão de empresas para tocar, é o mega empresário, não é? Agora, ele precisa ser cutucado, não é? Igual a promotoria pública, tem lá 1 milhão de projetos, provoca eles que eles vêm. Então, eu tenho certeza que o senhor Aragão, ele tem assim, ele exala, assim, gostar das coisas bem feitas, né? E tenho certeza que ele não está nem reparando disso. Se alguém fazer, eu tenho certeza que ele vai tomar providência. Desculpe, vereador, o Rofato, que quando veio para cá, por que não aproveitou, dá lá 50 bancos para a praça, investe a sua marca na praça, quer dizer, vai equilibrando as coisas, tudo, né? Mas não sei, precisa de, não vou falar que ninguém é burro, não, mas precisa, criatividade, né? Criatividade é você chegar e saber pedir, saber fazer e saber doar, porque, infelizmente, não é aqui, também não é culpa de ninguém, se depender dos cofres públicos, as coisas não acontecem, né? Porque está amarrado. Só gostaria de estar fazendo a colocação seguinte, mas os empresários, eles precisam ter, a prefeitura nossa tem que ter credibilidade, você entendeu? Porque daí eu acho que os empresários chegam para poder estar ajudando, que nem o Flávio Aragão, que adotou nossa praça de Mar de Barros há um tempo atrás, e realmente ele vem cuidando da praça, né? Então falta realmente estar convocando os empresários aí para uma reunião e cada um fazer a sua parte, né? E poder estar deixando Águas de Lindóia do jeito que ela merece. Porque com os autos antigos, quantos outros eventos podem ser trazidos para a nossa cidade para engrandecê-la? Uma delas agora com esse projeto do termalismo, que a nossa querida vereadora Mária fez com tanto carinho através do doutor Marcelo, poderá ser, que pode ser implantado aqui nas nossas termas de Lindóia. Já pensou isso em repercussão internacional? Como que a Águas de Lindóia vai ganhar com isso? Então, daí vai chamando os empresários aqui e eles vão também ajudando a administrar Águas de Lindóia. E não deixando tudo para a prefeitura também, sabe? Tudo a prefeitura tem que ceder, tudo a prefeitura tem que prover. Então, está na hora também uma chacoalhada aí nos empresários, para eles poderem estar adotando as praças, adotando aí nossos espaços públicos, para ajudar também, entendeu? Porque eles ganham com isso. Veja Lindóia, tá a coisa linda do mundo. Agora, aqui, Águas de Lindóia, tem muito mais, que dá. Com a palavra, vereador Nárcio. Muito obrigado, senhor presidente. Permissão para falar do local? Eu ia pedir uma parte do vereador Mário Sérgio, mas como encerrou a palavra, eu queria só comentar, vereador Mário Sérgio, o senhor fez eu lembrar de uma coisa que eu conversava ontem com uma pessoa. O prefeito de Lindóia, quando começou a gestão, que começou junto do Toninho com o Carlinhos e de todos os prefeitos do Brasil, nós tivemos uma reunião que eu era presidente da Câmara, na época fui convidado a participei para falar sobre o valor a ser repassado para a Santa Casa. E eu me lembro bem que na época o prefeito Carlinho foi até rude, e ele falou, não, o que eu já estou pagando aí, não vou nem pagar o que eu já estou pagando, eu não vou pagar, o vereador Regina estava junto, eu vou pagar menos do que eu estou pagando agora. E o nosso prefeito falou assim, não, pode deixar que eu pago, mais do que eu estou pagando e o pouco que ele não quis pagar também. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vê aí, é ruim, eu não gosto de fazer isso, comparar, mas não tem como não fazer comparação. A prefeitura de Lindóia começou aparentemente mal, porque cortou despesa, ajustou a máquina, gestão. E está terminando esse ano, pelo menos, e eu creio que o seguinte também, melhor do que a gente. Muito melhor. A Águas de Lindóia começou com tudo. Reforma praça que não precisa, asfalto que veio de outra gestão, e que se asfalta nessa, e que se diz que veio dessa, a gente sabe que não é, né? E começou fazendo várias coisas. Só que começou superfaturando obras,
não administrando a folha de pagamento corretamente, hora extra, e a situação que a gente está hoje. Então a gente vê as cidades da região progredindo e a gente indo para trás, infelizmente pela falta de gestão, porque todo gestor sabe que primeiro você acerta a casa, depois você investe. Aqui não, aqui foi feito diferente. Gastou, não é investimento, gastou de forma errada e agora não tem dinheiro nem para dar aumento para os funcionários, nem para a folha de pagamento. A questão do ponto de ônibus, eu sei que aqui ninguém leu meu folheto de campanha, porque a intenção de vocês não era votar em mim. Mas no meu folheto de campanha eu faço uma sugestão de que os pontos de ônibus da cidade de Águas de Lindóia fossem uma gota d'água. Você já pensou que bonito? O turista ia parar para tirar foto, né, num ponto de ônibus. E eu aqui reafirmo e endosso a palavra de todos os vereadores aí com essa questão de padronização, não só dos pontos de ônibus, mas de muitas outras coisas na nossa cidade. Bancos em praça e várias outras coisas, que se dá um padrão, é agradável ao olho. Quando você entra dentro de uma casa que o lençol está jogado para cá, o travesseiro para lá, a meia para lá, você entra ali dentro, você se sente mal. Aí quando você entra num lugar tudo arrumadinho, perfumado, você se sente bem. E é o que a gente quer, que o turista, quando chega em Águas de Lindóia, olhe e fale, que bonito, me sinto bem nessa cidade. E isso é organização, gestão, criatividade, tudo que foi falado aqui. Obrigado, senhor presidente. Precisa uma parte, só para completar, muito bom isso daí. O que eu acho que isso serve para todos nós, vereadores aqui. Para mim, pelo menos, serve muito. Com certeza serve para todos nós, e com certeza. O que me deixa triste, vereador Nércio, que tudo isso que você falou é realidade. Tudo isso que você falou desde o primeiro dia que nós estamos aqui, a gente vem falando, do desperdício, da má gestão do dinheiro, e sempre a resposta para nós era que nós éramos inexperientes politicamente e quem tinha caneta tem 30 anos de vida pública, tá certo? Tá bom, então vamos esperar que seja assim mesmo. Agora, o que me entristece é que nós somos funcionários da população, tá certo? E toda essa má administração ocasionada por esse governo acaba respingando em nós também. Os nossos patrões não conseguem entender que nós não temos culpa nenhuma com isso. Muito pelo contrário. Agora, que poder nós temos de chegar e falar, não, você não pode gastar isso. Você não pode fazer uma ponte para alguém. Você não pode superfaturar uma obra. Nós temos que fiscalizar. Fiscalizamos, chega no Ministério, não dá nada. Então, desculpe eu ser sincero, mas alguém vai ser responsável por isso. E também isso vai respingar em nós. Porque a população já respingou, né? Não é? Mais que a gente vem brigando, dando a cara, sendo ameaçado, inclusive está tendo atitudes, não contra a administração, mas contra as atitudes administrativas que teve aí nesse governo, a má administração mesmo, e não aconteceu nada. Nós também estamos dentro do... Porque o povo não entende, parece que nós estamos dentro do mesmo pacote também. E quem é um vereador não pode nem pedir para varrer, se gastar um centímetro da vassoura, já está fora das nossas atribuições. Então, isso, eu particularmente, fico muito sentido. Eu enxergava que eu tinha condição, que o vereador tinha condição de fazer alguma coisa, e o vereador é muito limitado. Desculpe, mas é frustrante. Não, ninguém mais se manifestando. Com a palavra, vereador Ismael. Eu queria aproveitar, sugerir ao Mário Sérgio, baseado na resposta que o SAI mandou, sobre o loteamento Cavalinho Branco, ele diz aí que a caixa d'água já chegou, mas está deitada, não instalaram. Que falta pressão e que provavelmente algumas bocas de lobo estão esculpidas. Então, acho que seria interessante, já que está tratando desse assunto, poderia fazer uma indicação para que o SAI acione o empreendedor para que ele resolva esse problema. Né? Porque ele... Na resposta, ele apenas diz, o SAI constatou isso. Agora, acho que cabe ao SAI exigir que ele... Nós estamos aqui para dar solução, tá certo. Não sei se seria uma indicação que seria. Vamos fazer. Uma indicação, né? Bom, ninguém mais se manifestando, está suspensa a presente sessão. Reaberta a sessão, passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria sujeita à deliberação. Senhor presidente, pela ordem, queria pedir aqui autorização para a segunda secretária fazer a leitura para mim. Porque as vias orais meia não está 100% hoje.
Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 05/2015. Autor Antônio Nogueira, Prefeito Municipal. Assunto: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária referente ao exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Introdução. A propositura trata das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2016. Penúltimo ano do plano plurianual em vigor, orientando, ademais, a elaboração da lei orçamentária anual e sua execução. Artigos 4º e seguintes do projeto. Dispondo sobre as alterações na legislação tributária, artigo 16, e estabelecendo diretrizes para despesas de pessoal e encargos, artigo 10 a 12. Em seus anexos, são estabelecidas as metas, além dos resultados primários e nominal, anexo 2, e do montante da dívida pública, dentre outros parâmetros. De autoria do chefe do Executivo Municipal, o projeto de lei número 05/2015, enviado à Câmara em 30 de abril, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Águas de Lindóia para a elaboração e execução da lei orçamentária referente ao exercício financeiro de 2016. Por ocasião dos trabalhos de apreciação nesta casa, a comissão apresentou em 8 de maio do corrente ano 2 emendas ao texto original do projeto, e ainda recebemos em 2 de junho a diretora municipal da Fazenda, Kellen Maria Sartori, que realizou explanações e respondeu questionamentos acerca do projeto da LDO. Aspecto formal. O projeto de lei em análise cumpre o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. Foi apresentado no prazo determinado na Constituição do Estado de São Paulo, artigo 174, parágrafo 9º, item 2. A propositura, além de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, de Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme determinados pelo artigo 4º, inciso 1, 2 e 3 desse diploma legal a saber. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, primeiro, integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultados, nominal e primário, e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Parágrafo 2º. O anexo conterá ainda, primeiro, a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 2. Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 3. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 4º. Avaliação da situação financeira atuarial. A. Dos regimes geral da Previdência Social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. B. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. 5º. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3º.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Com relação ao projeto em análise, cabe apontar ainda que a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 149, parágrafo 2º, estabelece sobre a LDO que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluirá despesas de capital para o exercício subsequente financeiro, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Perfeitamente em sintonia com a disposição constitucional em seu artigo 165, in verbis. Artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. 2. As diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A comissão cumpre apreciar a técnica legislativa empregada na confecção do projeto de lei. Assim, os aspectos que nos incumbe manifestação são aqueles que informam se o projeto de lei atende, seja no conteúdo, seja na sua forma, aos requisitos constitucionais para a ulterior tramitação. Neste particular, ao iniciarmos a apreciação, indicamos que a propositura do projeto, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, foi levado a efeito de maneira correta, nos exatos termos do artigo 76, 10º da LOM. Por outro turno, a técnica legislativa empregada na confecção do presente projeto preserva a adequação, articulação dos dispositivos redigidos com clareza, precisão e ordem lógica, conforme informa o artigo 11 da Lei Complementar 95 de 1998, primando pela qualidade, coerência e compreensão, o que se consubstanciará em segurança jurídica para o jurista e para o cidadão. Em seu aspecto estrutural, o projeto é devidamente formatado em suas 3 partes básicas, a saber, partes preliminar, normativa e final, conforme o artigo 3º da Lei Complementar 95 de 98. Assim, as disposições finais contemplam adequadamente o previsto na Lei Complementar 95 de 98, no que tange à cláusula de vigência, artigo 8º, à cláusula de revogação, artigo 9º, e ao fecho da produção legislativa. Nesses termos, as considerações que tocam às questões de constitucionalidade e legalidade elaboradas por esta comissão. Aspectos de mérito. No tocante à apreciação do mérito temático que possa ser depreendido do projeto em tela, cabem a seguir as considerações produzidas pela Comissão de Finanças e Orçamento, elaboradas com base na análise dos diversos dispositivos em que se subdivide o texto do projeto, assim como em seus anexos. O projeto compõe-se de 2 peças distintas, sendo que a primeira contempla os dispositivos legais e a segunda contempla as metas fiscais e a LDO de 2016, sendo ambas as partes articuladas por anexos. No tocante às metas fiscais, o projeto apresenta os seguintes anexos. Anexo 1, metas anuais. Anexo 2, avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior. Anexo 3, metas atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Anexo 4, evolução do patrimônio líquido. Anexo 5º, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. No que toca à LDO de 2016, temos os seguintes anexos. Anexo
Sexto, descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custos. Anexo 7º, descrição das ações dos programas por unidades executoras. Da análise da proposta encaminhada a esta Casa, observamos que o projeto atende às exigências da lei, vez que incluídos os anexos obrigatórios no presente instrumento. Dispõe o Executivo, pelo presente projeto de lei, que as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2016 estão consignadas no Plano Plurianual relativo ao período 2014-2017, restando assim autorizado a convidá-lo em razão de eventuais alterações constantes da presente propositura. Conforme estipula a legislação orçamentária em vigor, o Plano Plurianual tem a finalidade de estabelecer os programas e as metas governamentais de longo prazo. O projeto aprovado outrora nesta Câmara especificou e quantificou as metas a serem implementadas pela administração municipal para o período de 4 anos, findando-se em 2017. E as metas estabelecidas na proposta da LDO, ora em análise, devem ser repetidas no anexo de metas do Plano Plurianual. Isto posto, observamos que o projeto contém importantes dispositivos quanto à orientação para a elaboração do orçamento para o exercício de 2016, inclusive o anexo de metas que viabiliza a análise desta comissão quanto às ações que o município pretende implementar. Efetiva e especificamente, atemo-nos à área da educação, que terá em 2015 o marco inicial do Plano Municipal de Educação, com duração de 10 anos, o que resulta em detalhamento dos orçamentos para viabilizar o efetivo desenvolvimento das ações respectivas em Águas de Lindóia. Por outro prisma, em observância às recomendações do Tribunal de Contas, exarados no conteúdo do seu comunicado número 29 de 2010, onde, em suma, o Tribunal entende ser elevadas margens orçamentárias, quando o índice de inflação oficial mostra-se baixo. A comissão entendeu necessária alterações aos artigos 18 e 19 do projeto, propondo as mesmas por intermédio das emendas 1 e 2 abaixo reproduzidas. Emenda número 1. Modifica a redação do artigo 18, restando a seguinte concepção. Artigo 18. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, até o limite de 10% da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para o outro. Segunda emenda, emenda número 2. Modifica a redação do artigo 19, restando a seguinte concepção. Artigo 19. Nos moldes do artigo 175, parágrafo 8º da Constituição Federal e do artigo 7º, primeiro da Lei Federal número 4.320, de 1964. A lei orçamentária poderá conceder até 10% para a abertura de créditos adicionais suplementares, decorrente do excesso de arrecadação, superávit financeiro e reserva de contingência. Justificativa de ambas as emendas. Apresentadas com fulcro no artigo 119, parágrafo 5º do Regimento Interno da Casa, tais emendas estão em sintonia com o comunicado SDG número 29 de 2010, onde há recomendações que apontam no sentido da inadequação em se estabelecer elevadas margens orçamentárias para transposições, remanejamentos e para créditos suplementares, muito acima dos índices oficiais de infração, a qual no exercício de 2014, pelo IPC-DI, Índice de Preços ao Consumidor, foi de 6,87%. Assim, visando aproximar tais elementos ao índice oficial,
esta comissão entende fixar os limites em 10%, metade do percentual das proposições originais, fechando assim as portas para o déficit orçamentário e, consequentemente, reduzindo o impacto nas dívidas públicas. Conclusão. Assim, em reunião, nós, integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento, manifestamo-nos mediante a hora exposto e naquilo que nos compete analisar, pelo acolhimento do projeto de lei ordinária número 5 de 2015, folhas de 1 a 6, com as alterações propostas pelas emendas número 1 e 2, submetendo à deliberação do egrégio plenário, sala das comissões, vereador Romeu Fregni, aos 9 de junho de 2015, Nárcio Tadeu Cavalieri, relatora. A comissão aprova o parecer. Nárcio Tadeu Cavalieri, Mário Sérgio Fioravante, Amária Gessiane de Godoy. Está em discussão a emenda número 1, que modifica a redação do artigo 18, restando a seguinte concepção. Artigo 18, fica o Poder Executivo autorizado a realizar até o limite de 10% da despesa inicial fixada. Transposições, remanejamento e transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro. Ninguém com a palavra, vereador Nárcio. Local, senhor presidente. Pois não. Eu vou falar rapidamente, já foi explicado no relatório, né? No parecer do relatório das comissões. A gente está só seguindo uma recomendação do Tribunal de Contas, que a porcentagem de remanejamento, quando as câmaras de vereadores forem analisar a LDO, que fixasse o mais próximo da inflação possível. Então a gente pretendia até deixar em 8%, 7%, que a inflação está nessa faixa, né? Mas a Kellen esteve aí, a prefeitura solicitou 20%, está mais do que o dobro, né, da inflação, e considerando que a gente está numa fase de elevação, né, da inflação, a gente achou nas comissões que 10% está razoável, não está colado, né, abaixo da inflação, também não está muito distante, então ficou razoável, por isso que as comissões estão sugerindo, e eu peço aí a aprovação de todos os vereadores nessas emendas, e a 1 e a 2 diz praticamente a mesma coisa. Obrigado, senhor presidente. Ninguém mais querendo discutir. Está em votação a emenda número 1. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a emenda número 2, que modifica a redação do artigo 19, restando a seguinte concepção. Artigo 19. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal e do artigo 7º, inciso 1 da Lei Federal número 4.320, de 1964, a lei orçamentária poderá conceder até 10% para abertura de créditos adicionais suplementares, decorrente do excesso de arrecadação, superávit financeiro e reserva de contingência. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Senhor presidente, só para deixar claro a todos aí, que é o seguinte, que nós aqui trabalhamos nesses 2 anos aí, com 10% autorizado, 10% de remanejamento à prefeitura do orçamento. E nesse projeto veio o pedido do executivo para remanejar 20%. Então a casa aqui, as comissões, achou conveniente permanecer nos 10%. Até 10% a prefeitura pode remanejar. A partir disso, só com autorização legislativa. Então, acho que isso é um papel importante da Câmara, né? Pelo menos estou sabendo como é que fala, não sei dizer o nome, mas anda com o freio na mão. Isso, exatamente. 10%. Está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Agora está em votação, então, o projeto em discussão, projeto de lei ordinária número 5, 2015, com as alterações, com as emendas. Votação única, quórum, maioria simples. Com a palavra, vereador Nárcio.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa que vai nos acompanhar depois pela internet. Senhor presidente, eu acredito que o que eu vou explicar não haveria nem necessidade de explicar para os pares, porque é algo do procedimento. Nós já estamos aí no 3º ano, já é o 3º ano que a gente aprecia LDO e LOA. Eu acredito que, se não todos, a maioria dos vereadores já tem conhecimento amplo sobre o tema. Mas, para que a população saiba, né, aquilo que está sendo votado, eu tenho 30 minutos, eu vou falar, não vou usar todo o meu tempo, talvez uns 29 minutos só. Eu só queria dizer que existem 3 questões relacionadas ao planejamento financeiro. O primeiro é o PPA, que é o Plano Plurianual, onde a Prefeitura faz um planejamento para 4 anos de mandato. Todo prefeito eleito ele vai fazer o planejamento do seu mandato para os 4 anos do mandato. A LDO, que nós estamos hoje votando, né, a Lei de Diretrizes, que ela define as prioridades do governo, e ela também estabelece as metas para a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual para o ano seguinte. Então, nesses 3 programas de planejamento, a Prefeitura tenta se organizar para administrar o dinheiro. Na teoria, tudo lindo, tudo bonito, no papel a gente lê, não encontra nenhuma irregularidade, mas a prática a gente vê que, infelizmente, tanto o PPA, quanto a LDO, quanto a LOA, não vem sendo seguida corretamente, vista a inadimplência da Prefeitura, que se tivesse seguido o planejamento não tinha inadimplência. E visto as pedaladas fiscais que a nossa Presidenta da República tem dado aí um mau exemplo para os gestores do Brasil que estão copiando. Eu sei que não foi ela que começou com isso, mas alguém um dia tem que acabar com isso, né? Que tenha um gestor que saiba planejar e seguir o planejamento que é feito. Então, se a Prefeitura obedecer o planejamento que é feito por ela mesma, não haveria tanta dificuldade hoje, vereadora Regina, eu vejo, no pagamento das contas como a gente tem hoje. E eu queria não ler, mas relatar o que diz o artigo 57 da Constituição Federal, do parágrafo 2º, que diz: a Constituição não admite rejeição do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, porque declara expressamente que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, enquanto essa lei não é aprovada, o legislativo não pode interromper o seu trabalho. É por isso que normalmente, vereador Marcelo, a gente aprova a LDO em junho, né? Porque em julho é o recesso parlamentar. E se não aprovar, não pode ter o recesso até que seja aprovada, porque sem isso a Prefeitura não tem como planejar a sua administração para o ano seguinte. Na sequência, nós temos aí, acho que até agosto, setembro, para aprovarmos a LOA, né, que é o orçamento do ano que vem, que deve vir agora já em julho, depois do recesso, a Prefeitura deve encaminhar. Algumas coisas que eu acho importante dizer, que esse projeto é de competência exclusiva do Poder Executivo, porque é ele que administra o dinheiro, então é ele que faz o planejamento. A Câmara cabe, se tiver necessidade de fazer alguma emenda, como foi as emendas que nós fizemos para reduzir de 20% para 10% o remanejamento e os créditos suplementares de superávit, né, de arrecadação. A não ser que existam, né, irregularidades ou incoerências, o que compete a gente do que está no papel é aprovar, né? Então, como eu vejo que as emendas foram feitas e dentro do prazo regimental nenhum outro vereador fez as emendas, né, que era possível fazer, eu creio que nós vamos ter aí unanimidade nessa votação. Assim, de forma bem grosseira e reduzida, é o que dá para a gente explicar sobre essa questão. Obrigado, senhor presidente. Bom, ninguém mais querendo discutir, está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação, eu franquei a palavra ao vereador André. Tempinho? Só um minutinho. Deixa o Reginaldo que comanda.
Boa noite a todos. Eu queria falar sobre a indicação que foi feita junto com meus colegas aí. A operação Tapa Buraco ali na rua Boa Vista. Sobre a outra indicação também é que seja passada uma máquina, uma patroa ali na rua Servidão, próxima à rua Lindóia, no bairro dos Porfírios também, que está uma situação difícil. Existe um enorme terreno nessa rua de Servidão, que é da propriedade do pessoal do Basílio. Não sei por que eles não fazem muro. Se eles não tivessem condições de fazer, ainda dá um desconto para eles, mas eles têm condição sim. Eu não sei por que não fecha tudo aquilo lá de muro. Já foi falado, já foi feito o requerimento, indicação, até agora não tomaram providência. E sobre uma outra indicação que eu fiz, juntamente também com os meus colegas, é que para a Prefeitura estude a possibilidade de atender um pedido, que é um projeto de gratificação dos motoristas da educação municipal, que abrange cerca de 12 motoristas e que foi protocolado na Prefeitura no dia 17/7/2014, que originou o protocolo número 3521/2014. Se é um direito deles, existem várias cidades que existe aí. É uma gratificação para os motoristas da educação. Se é de lei e é direito, eu acho que, no meu ver, o prefeito deveria fazer esse projeto aí. Não sei se vai ter dinheiro para pagar ou não vai, mas a minha parte eu estou fazendo. E outro requerimento que eu entrei também, porque hoje também foi chamado lá na rua Piracicaba, nós estamos um rolo lá que asfaltaram, estão fazendo um recap na rua Piracicaba, quando chegou lá embaixo, na curva que vai lá no Claudinho, na altura do número 160, onde tem uma lixeira comunitária lá, parou lá. Daí o pessoal perguntou para os encarregados lá dessa firma aí, são expedidos, eles falaram que lá embaixo não vai. E para o lado esquerdo é estrada de terra, tem que fazer um asfalto, mas para o lado direito, até na próxima casa do Claudinho ali, da Dona Maria Mourão, diz que não vai. Daí, aqui para cima também, onde que entra naquele bracinho ali, não construiu aquelas casas lá, aquele empreendimento também, na altura do número 280 também, não vai. Foi até uma parte lá, não vai ser passado, o recap. Daí, vai daqui, conversa ali, pergunta para os caras lá que estão os encarregados, aqui não vai, aqui nós não sabemos, então, o que eu fiz? Eu vou fazer um requerimento para que seja dada a resposta aqui para nós, para a Câmara, porque um joga para o outro, não sabe de onde que veio, se é verba do DAD, se é verba de emenda parlamentar, de deputado. Então, agora, apesar que não foi aprovado o requerimento, ainda pediu discussão, e vai ser aprovado na próxima sessão, se Deus quiser. Que venha a resposta logo para nós entregar lá para as pessoas, porque aonde a gente encontra, principalmente as pessoas que moram na rua Piracicaba, estão querendo saber. E na rua também, Guaratinguetá, que é aquela frente da igreja, foi feito um recap. Ali, no meu ver, não precisava, mas fez, tá bom. E na rua Jaú também, já foi feita indicação, até agora não atendeu. Diz que vão fazer o recap também. Então vamos pôr no papel, porque aqui só de conversa não resolve nada. Até no papel eles maqueia, faz maquiagem, manda resposta que não está contente. Então vamos documentar e tocar para frente se precisar. E sobre a outra coisa que eu queria comentar também, que foi falado pela vereadora Mari aí, a respeito lá da entrada, realmente lá do Vale das Águas é um problema mesmo. Já foi feita indicação por mim em 2013, 2014, até a presente data, com as indicações de hoje, de minha autoria, foi 273 indicações. Então, temos que cobrar. Muitas delas, a maioria, acho que 90% não foi realizado. Até aqui, engraçado que eles falam situação aprovada, mas foi aprovado, mas não resolveu nada. E fica difícil, né? Aí do Vale das Águas está aqui, ó. Indicação 170. Restauração da pavimentação asfáltica das vias públicas no loteamento Vale das Águas, inclusive na entrada lá. Já foi pedido também para que ou instale um radar ou uma lombada em frente à madeireira do Claudinho lá também. Nada até agora. Diz que vão colocar um radar lá, diz que estão fazendo estação para colocar um radar. Eu acho que ali funcionaria melhor uma lombada, porque a lombada a pessoa tem que parar mais do que o radar. Muitas vezes o radar passa, motoqueiro principalmente. Foi feita também indicação, lá na altura do número 2001, em frente o Fênix lá, no antigo Serrano, que hoje foi feita a pintura das faixas de pedestre, com muita luta, vereador discutindo, vereador indo lá em Campinas, vereador cobrando o prefeito, cobrando o diretor de trânsito, cobrando a DR. Hoje foi resolvido esse problema aí, graças a Deus. Eu também queria falar do projeto que foi aprovado esses dias atrás aqui,
que graças a Deus foi feita a emenda aí pelo vereador Reginaldo, nos 45 minutos do segundo tempo, porque virou um rolo. Projeto ideologia de gênero. Existem organizações muito ocupadas em destruir nossas famílias. Dizem que o povo é muito fora de moda e que precisamos deixar os ensinamentos dos antigos e nos abrirmos às novidades. E que novidades? Como não estão conseguindo mudar a cabeça da população, inventaram novos recursos para nos sabotarem. O mais disfarçado e perigoso é a ideologia de gênero, que, graças a Deus, que aqui em Águas não foi. Lá em Lindóia já foi aprovado. Eles comeram barriga lá no bom sentido e passou. Agora está tendo um problema lá que eles vão atrás do prefeito para ver se veta isso aí. Eu não sei se cabe o veto do prefeito nesse projeto, eu não entendo. Eu acho que não sei se cabe o veto. Mas a presidente Dilma, ela tentou em Brasília e não conseguiu. Empurrou para as câmaras. E outra coisa também, o diretor de educação, o seu Eliel, ficou deixando a desejar para nós, para todos os vereadores, não é para nenhum, não, para os outros vereadores. Ele, como pastor também da igreja, ele entende, ele sabe disso, ele devia ter orientado os vereadores. Se ele não quisesse falar com os outros, chamasse um ou dois lá, que ele tem mais intimidade. Por, esse projeto é um projeto até bom, que foi falado aqui que vai repassar a verba do governo federal. Tudo bem, eu até concordo em partes, mas não deixar o projeto vir aqui do jeito que veio, o projeto pegadinha. Esse não é um projeto indigesto que nós estamos falando, é um projeto pegadinha. Porque se nós tivéssemos aprovado aqui, vou falar de mim, como pessoa, como pai e como vereador. Eu tenho minha filha que estuda lá no Faquini, tem 10 anos. Se fosse aprovado esse projeto com ideologia de gênero, o que ia acontecer? Amanhã depois, a minha filha, um exemplo, vai no banheiro lá, chega lá, tem 1 ou 2 moleques lá, ou vice-versa, ela está no banheiro lá e entra 2, 3 moleques, ela vai reclamar para mim. Eu vou lá reclamar para a diretora, para os professores, sabe o que eles vão falar? Ô, André, é lei, tem que cumprir. Graças a Deus que não foi aprovado aqui. Porque se fosse aprovado aqui, eu votei a favor sim da emenda, que a emenda era boa. A emenda era boa. Inclusive, na hora que eu estava discutindo aqui o projeto, o Reginaldo foi lá e consultou lá na internet lá e viu o que era realmente, o que falava essa palavra aqui, que para mim é coisa do demônio, essas coisas, que Deus o livre guarde. Não ter mais sexo, não ter mais nada. Poder entrar no banheiro, moleque entrar no banheiro de menina, menina poder entrar no banheiro de homem, o que é isso? É o fim do mundo, gente. Eles que vão aprovar lá, aquele Jean Will, aquela bicharada lá, que vai aprovar aquelas coisas para lá. Aqui não. Graças a Deus aqui não passou, não. Então é isso que eu queria falar e uma boa noite a todos. Com a palavra é o vereador Nárcio. É nós na fita. Mais uma vez, boa noite a todos. E nesse momento, de forma especial, queria agradecer a Edi, nossa irmã, lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, que está hoje aí assistindo a sessão. E nosso amigo, né, Antônio Genésio, prefeito da rua, o ex-vereador Valdir e os funcionários da casa. E o Matheus, que está também aí sempre, né, assistindo a sessão de Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre... Os vereadores falaram bastante no expediente, e como o assunto foi bastante alongado, eu achei por bem deixar falar agora nos 10 minutos finais sobre a questão da faixa de pedestre da Avenida Monte Sião. A faixa de pedestre da Avenida Monte Sião teve indicação, acho que do vereador André, né, do Guaru, do Ilcinho, do Ismael, da dona Irene, e não haveria necessidade de outros vereadores também, já que a indicação é aprovada pela casa, né, de realizarem. Era um desejo de todos nós. Minha esposa trabalha ali na Escola dos Francos. A faixa de pedestre em frente do ponto de ônibus, vereador Guaru, que eu acho que o Dero, eu concordo, até eu não sei que repercussão que teria, vereador André, a gente fazer uma moção de repúdio ao Dero, mas merece. Merece pelo asfalto horrível que foi feito na Rua Rio de Janeiro, merece pela falta de planejamento que um órgão dessa envergadura faz e não planeja as faixas de pedestre, né? As faixas laterais não pintou. Então, mereceria. A gente precisa, de repente, ver que benefício que trará, de repente, uma moção dessa. E se a gente achar que tem benefício, devemos fazer, sim. Tem aí meu endosamento, depois que a gente, é lógico, refletir melhor sobre esse assunto.
Mas o que eu queria dizer, na verdade, das faixas de pedestres, é que, por felicidade, semana passada, passando ali em frente do balneário, eu sempre paro nas faixas de pedestre. E não tem mais, dona Irene, a faixa de pedestre em frente à rotatória do balneário. E ali é a Rua Rio de Janeiro, né? Ela passa a ser a rodovia depois do balneário. E eu liguei para o Duzão, falei, Duzão, precisa fazer ali o cartão postal de Águas de Lindóia, a faixa de pedestre em frente à rotatória do balneário, tem ponto de ônibus, turista passa por ali, que ficam nos hotéis e vão tomar os banhos no balneário, então é indispensável, precisa. E ele me disse o seguinte, falou, olha pastor, bom que o senhor ligou, porque as faixas de pedestre da Avenida Monte Sião, a gente já vem orçando faz muito tempo, só que estava muito caro, então a gente estava tentando encontrar uma maneira tal, e me espanta, disse o que o vereador André aqui citou, que o DER joga responsabilidade para o município, e tem hora que o município o DER não permite que o município faça, é uma coisa que fica incompreensível, não dá para entender, a gente estava nessa briga toda, e está para sair agora, essa semana, nós conseguimos uma empresa que fez a faixa de pedestre para a cidade de Lindóia, cobrou um preço bem abaixo, bom, então nós vamos contratar essa empresa e vamos fazer com ela. Mas não estava previsto as faixas do balneário. Então, esse tipo de indicação, quando a gente percebe que a coisa está precisando ser feita, e a gente com boa vontade faz a indicação, e consegue fazer com que um ato nosso, vereador, verídico, um ato de quem está vendo que necessita de algo para ser feito, e faz a indicação, e a pessoa fala, que bom que o senhor está fazendo a indicação, porque eu já aproveito e já incluo. Então eu passei hoje lá em frente à rotatória do balneário e eu vi a faixa de pedestre sendo feita lá, eu fiquei muito feliz, porque essa é uma indicação, né? Não é saber o que vai ser feito e indicar em cima do que já sabe que vai ser feito. É bom, porque reforça para o executivo. Olha, você vai fazer mesmo? Então tem uma indicação aqui. E isso acontece no Brasil, no governo federal, estadual, municipal, esse tipo de coisa acontece. A gente sabe, dona Irene, de deputados que ficam sabendo, eu recebo carta como pastor da igreja, né? Esses dias eu recebi a carta de um deputado, informo ao amado pastor que a rodovia tal será asfaltada com recurso estadual. Então a pessoa leiga, o que ele lê? Ele lê assim, puxa, que legal, olha, o deputado vai asfaltar. O deputado não asfalta nada. Ele também nem indicação fez, ele estava me informando, né? Então, às vezes, um trabalho de informação também é válido, ótimo, mas a intenção do político não é informar, é trazer os louros para ele. Isso é errado, né? O correto é fazer a indicação quando realmente essa indicação vai contribuir. E eu vou ser bem sincero, quando eu fiz a indicação e liguei para o Duzão, eu pensei, é lógico que já está previsto a faixa de pedestre, mas, para a felicidade aí da nossa população, da nossa cidade, nós todos que dirigimos e que andamos pela cidade, a faixa de pedestre já foi feita, graças a Deus, né? Eu queria só aqui também, nessa questão que o vereador André falou, o vereador Reginaldo falou semana passada, eu sou contra a vereadora Regina, a todo tipo de exagero. E exagero tem em todas as religiões, exagero tem em todos os parlamentos, exagero tem em toda a sociedade, e a gente tem que tomar cuidado com os exageros. Eu sempre fui um defensor de que não se promova as coisas em cima de exageros. Pode ser assunto religioso, pode não ser assunto religioso, pode ser o que for. Então, essa questão de você incluir num plano de educação, né, a palavra promover políticas de incentivo, né, a que não exista discriminação nas escolas. Por isso, identidade de gênero. Não dá condições para que alguém escolha que banheiro que vai entrar. Porque isso tem que estar incluído numa o sistema de educação. A partir de tal dia está incluído na grade curricular das escolas a matéria tal, ou a permissão do município de ensinar sobre identidade de gênero. Não, lá no projeto de educação que nós estamos aprovando aqui, não em nenhum momento fala que eles estavam podendo ensinar sobre identidade de gênero. Nenhum momento. Estava dizendo promover a políticas que não deixasse ter discriminação, né? E o vereador Reginaldo tomou uma atitude correta, nós já falamos semana passada, estendeu a proteção a qualquer tipo de pessoa, mas dizer que se tivesse ficado da forma como estava,
ia ter orientação sexual assim, ou forçar a pessoa a identidade de gênero, isso não é realidade. E eu sei que a gente que escuta muito as coisas por aí, nós ficamos preocupados, nós temos filhos nas escolas, né? E existe a questão da homossexualidade, é uma minoria, mas se for para... Esses dias eu vi um repórter, né, um jornalista, que ele disse o seguinte: antigamente a homossexualidade era raro e era algo assim que a pessoa punha a mão na boca. Hoje em dia está passando a ser natural. Se nós não fizermos alguma coisa, vai ser obrigado, né? A pessoa nasce, vai ter que ser homossexual, vai ser obrigado. Então é um assunto que a gente tem que realmente depositar a nossa atenção como legisladores, mas eu não vejo a gravidade, assim, o exagero, o enfoque que foi dado ao assunto no nível que está no municipal da nossa cidade. Na lei federal, sim, a bancada cristã, evangélica, católica e aqueles que têm o mesmo pensamento trabalharam para tirar do plano de educação, né, como uma matéria, como algo que poderia ser ensinado. E eu vou aqui encerrar minha fala, senhor presidente, dizendo o seguinte: a gente anda pela cidade, a gente escuta muita coisa. A gente escuta muita coisa. E muita coisa que entristece a gente. Semana que vem eu vou ter meus 10 minutos finais, se assim Deus confirmar no meu coração. Eu quero trazer uma palavra mais extensa sobre o que eu vou agora dar um tema só. Desculpe até assim a minha, talvez uma palavra um pouco mais forte. Eu queria pedir para esses políticos ociosos dessa cidade, para não chamar de vagabundo, que parem de ficar inventando mentiras por aí e trabalhem. Porque quando trabalha, o trabalho aparece. Não precisa ficar tentando difamar e derrubar outras pessoas com mentiras. Isso é feio. E Deus está vendo tudo isso. Então, que esses políticos, né, que têm o costume de fazer isso, e políticos, quando eu falo, não especificamente, né, eu quero que os colegas aqui não se ofendam, da Câmara de Vereadores, políticos do município, né, que deixem de ser ociosos e ter tempo de ficar inventando falácias aí, e trabalhe. O trabalho sempre aparece. É o que eu tinha para dizer. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Senhor presidente, vereadores. Alguma coisa? Não, eu tenho um Wilson, mas sem problema. Mas sem problema, vereador. Então, com a palavra, vereador Wilson. Isso não é presidente, pode vai na casa. Ô, nobre colega presidente, eu ficaria honrado de ouvir o senhor primeiro, mas já que o senhor me permitiu, eu vou dar graça de aqui também de passar nossas mensagens. Eu quero agradecer o pessoal da prefeitura da semana retrasada e nessa semana que fizeram um bom trabalho, que fizeram estão fazendo a limpeza da rua Domingos Lázaro, que é o acostamento, da rua Romualdo Gessiani, e no conjunto CDHU, a pracinha lá encostada com a rua Humberto Corsi, a praça da rua Guilherme Avelar, ali na Igreja Católica, o Érico Virício, nós fizeram a limpeza. E o ponto de ônibus tão esperado, na Avenida Monte Sião, na altura do número 1680, eu até conversando com meu companheiro, nobre colega Guaru ali, ele estava dizendo que uma das indicações dele está fazendo um ano, quarta-feira. Então a luta não era só minha, a luta era dos nossos colegas. Eu agradeço dele ter lembrado dessa indicação dele, a qual o diretor de obra, eu não sei por que teve dificuldade para cumprir. E agora, graças a Deus, a gente fez aí uma indicação na sexta-feira retrasada, devido a um acidente com uma senhora, eu cobrei para que tomasse providências mais rápidas, senão a coisa ia para o fórum, e aí ele disse, não, a gente vai dar prioridade nesse ponto de ônibus. Eu acredito que Águas de Lindóia tem os pontos de ônibus mais ridículos da história de Águas de Lindóia. Mas não é dessa administração de agora. Vem já de administração passada, já vem de várias jornadas, né?
Quando reclamei de um ponto de ônibus ali a par com o Hotel Opala, falei para o prefeito que estava ridículo, e nessa administração aqui o prefeito foi lá, tomou providência, e as coisas foi arrumado. Nas indicações também que eu fiz junto aos companheiros da ponte lá dos Moreira, nosso setor de trânsito, às vezes, eu não sei se tem muita dificuldade em transitar nessa avenida ali dos Moreira. A ponte já está com 6 meses, acho que 6 meses, há mais de 6 meses lá, com guarda-reio quebrado. Ali pode destruir vida de famílias. Então, acho que tem que tomar providência, tem que arrumar, eles têm que mostrar aí coragem, que quando a gente cobra aqui na tribuna, não é que a gente é mais do que a pessoa. Quando a gente vai na escola é para aprender alguma coisa, é para ouvir o professor. Nunca a gente pode subestimar o próximo e escutar, né? Eu acho que aquele que quer ser mais do que é, aquele que quer estar acima da lei, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. É isso que está acontecendo no nosso Brasil. Hoje você vê a máfia de branco, você vê a máfia da CBF, você vê agora também o sindicato, a máfia do sindicato. Então, em quem o povo vai acreditar mais? Então, o povo tem que ter o ouvido, os olhos e a boca. Quando está errado, tem que falar, tem que se expressar. Eu acho ridículo aquele que não quer ouvir o próximo, aquele que acha que ele tem dor, o próximo não. O próximo não é de carne e osso, não dói. Tudo que nele é falado, é atacado, não, nele não dói nada, nem me dói. Então, não é assim. Esses dias mesmo eu estava no hospital, e olhando o hospital, comecei a ver o povo. Comecei a olhar o que o povo mais necessitava. Lógico, médico sem dúvida, né? Que o hospital se aprimora cada vez mais, mas comecei a olhar. E acabei crendo que o hospital desmanchou 2 banheiros para fora e não se fez mais nada. Então é aquele que tem olhos para enxergar, aquele que cobra, aquele que acredita, aquele que quer ver o que está acontecendo, não vê muita coisa. Então teria que ter os 2 banheiros de novo. Teria que fazer os 2 banheiros de novo. Então eu acho que a população sim merece respeito, merece qualidade de vida. Agora, o que nós não podemos deixar de fazer é que entre nós aqui, eu acredito que não é em mim. Um quer ser mais do que o outro. Mas eu não preciso disso. Eu não preciso que a minha vida política, eu tenha que derrubar o próximo para sobreviver. Não, imagine, nada disso. Eu quero continuar trabalhando como sempre trabalhei, quero continuar fazendo como sempre fiz. E dessa indicação do ponto de ônibus, muitas das vezes, e da faixa do pedestre. Quantas das vezes eu cheguei a chamar o diretor de trânsito de incompetente aqui nessa tribuna? Quantas vezes eu vim aqui chamar? Né? Hoje eu teria a dizer que a ele que em menos de 8 horas de serviço, conseguiram fazer 14 travessias de pedestre. Precisava escutar uma montoeira de coisa, e ali ao redor do balneário já existia faixa de pedestre. Passaram a pavimentação e apagaram as faixas do pedestre. O que ele tinha que fazer? Repor as faixas do pedestre, aonde existia. Então, num dia ele fez 14. Precisava demorar todo esse tempo? Você quer ver uma das indicações que eu fiz? Na altura do número 2001, ali na garagem do Fênix, a indicação minha para fazer a faixa de pedestre foi 17/11/2014. Mas não só a faixa do pedestre, e 2 lombadas. Uma no sentido indo para antes entrar do caminho das Casas Populares, que é a Avenida Jabuticabal, e outra vindo de Monte Sião, antes da entrada também da Avenida Jabuticabal. Está aqui, ó. Está aqui a indicação. 17/11/2014, que eu estou lutando para essa Avenida Monte Sião. Então, junto com os companheiros, sim. Claro, sozinho eu não sou ninguém. Sozinho eu acredito que ninguém é ninguém. Então está ali, ó, na altura também do número 2222,
na altura do número 3080, tudo na Avenida Monte Sião. Está aqui, com faixa de pedestre, e essa lombada também na altura do número 2330, que também é na Avenida Monte Sião, antes da entrada do Vale das Águas. Então, tudo que a gente pede é porque a gente escuta a população. Não é porque a gente é o sábio, capaz. É porque a gente escuta a população. E nessa caminhada que nós estamos aqui, para corrigir alguns erros da Prefeitura de Águas de Lindóia, a qual essa casa deu aumento aos diretores, né? A qual essa casa deu 30 anos à empresa do Fênix, né? Dando 15, podendo prorrogar para mais 15. Mas o que foi cobrado da empresa? Nada. E o que a empresa ofereceu à população? Uma passagem caríssima, né? Uma passagem caríssima, e nós temos que aturar essa empresa hoje. Então eu acho que nós, vereador, quando erramos, tem que ser homem suficiente para dizer, erramos, precipitamos e erramos. Não chegar aqui, muitas das vezes, dizer, eu sou assim, 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 eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Capaz. Nós teríamos que ter mais prazo para resolver aquilo que fica eterno na vida do povo, aquilo que vai ficar para o resto da vida na vida do povo. Nós queremos decidir muitas das vezes das coisas em menos de 30 minutos e ficar pelo resto da vida na vida do povo, né? Então, não é desse jeito que se faz lei, né? E tem muitas pessoas que querem colocar acima da lei. Eles querem estar acima da lei. Acima da lei ninguém pode estar. Ninguém pode estar. Se nós se colocar acima da lei, se nós achar que sabemos mais do que o professor, se nós achar que estamos sentados aqui, sabemos mais do que a população, capaz que sabemos mais do que a população, nós somos mais leigos. Nós não sabemos nada se não escutar a população. Então, presidente, fica aqui esse meu desabafo hoje, e fica aqui dizendo que sozinho não sou ninguém, mas junto com meus parceiros, nós vamos longe. E meu boa noite, presidente. Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, público presente, ex-companheiro vereador Valdir, Toninho, Dona Edir, a todos boa noite. Eu vou ser bem rapidinho, mas é só para lembrar que já passa de um mês que eu pedi um requerimento e não veio a resposta. Veio nos 15 dias pedindo prorrogação de prazo. Esse prazo já venceu mais de um mês. Será que está tão difícil a diretora de saúde relacionar o nome dos pacientes que são atendidos ou que foram atendidos durante 3 anos, 2 anos e pouco, no Hospital do Câncer de Barretos, no Hospital de Ribeirão Preto, no Hospital de Bauru? Será que está tão difícil assim relacionar 3 ou 4 nomes, 5 nomes? Então, eu só estou lembrando que já é a 3ª sessão seguida que eu subo a esta tribuna para cobrar, né? E não vou cobrar mais, não. Agora, a partir de amanhã, já são outras medidas que nós estaremos tomando com relação a este requerimento, bem como a resposta do requerimento da qual eu pedi o relatório da atividade do pessoal do PSF, do Programa de Saúde da Família, né? Mandaram aqui uma enganação, uma tapeação aí, dizendo quais eram os objetivos, mas não responderam, não mandaram cópia do relatório, o que o pessoal fez. E um segundo assunto, eu acho que é gravíssimo, e eu acho que cabe a todos os vereadores, aos meus 10 outros colegas, também começar a tomar medidas. Medidas como cobrar, exigir, estar mais atento a esse assunto, porque
para vergonha de Águas de Lindóia, para vergonha nossa, a população de Águas de Lindóia está cortada de ser atendida no Conisca. Não se atende mais o povo de Águas de Lindóia no Conisca. Motivo? Não paga o Conisca. 1.600.000 reais deve no Conisca. Então, a informação que eu tenho de lá, do próprio diretor, é de que Águas de Lindóia não está mais sendo atendida. A população de Águas de Lindóia não está sendo atendida mais pelos médicos lá do Conisca, né? A exemplo do que aconteceu com os laboratórios, né? A gente sabe que teve laboratório aí que há anos vinha atendendo a nossa população e por falta de pagamento simplesmente deixaram de encaminhar para esses laboratórios e foi encaminhado para um outro laboratório, até dar o tombo também nesse outro laboratório como fizeram nos outros. Até dar o golpe neles também. Atingiu 100 mil, não vão fazer mais para a prefeitura. Então vamos achar um outro laboratório aqui em Águas de Lindóia que faça para a prefeitura. E assim vai, né? Então tá aí, eu tô pedindo para os nobres colegas que também intercedam junto à administração, né, para que alivie um pouco esse drama da população de Águas de Lindóia e não poder ser mais atendido pelo Conisca, né? Então, era essas minhas palavras, esse pedido de ajuda, que eu sei que todos juntos aqui nós podemos pressionar, né? Para a gente não ser cobrado na rua aí, porque que o vereador não está tomando providência nenhuma, né? Nós estamos sim cobrando, porque é o que cabe a nós. Não podemos nós ir lá autorizar o pagamento, mas quem de direito tem que fazer isso, tá certo? É só isso. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu que estou na presidência, eu queria, um assunto de relevante importância também, é deixar bem claro que não é só o fato de nós não sermos atendidos mais no Conisca. Os médicos que atendem nos postos de saúde, que não são concursados, também estão indo embora, porque eles recebem através do Conisca. Não se paga o Conisca, não se paga os médicos, não se paga os laboratórios, não se tem exames. Isso é muito grave. A população vai morrer, não, por falta de administração, por falta de pagamento do Conisca. Está aí a vereadora Mária, sofrendo todas as pressões diárias da população, que é um direito da população. Então, nós precisamos tomar providências. Quero saber quem é a oposição, que é a situação. Vamos apertar a administração para resolver esse tipo de problema. Só isso, senhor presidente. Bom, não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, eu agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária será no próximo dia 29. Está encerrada a presente sessão. Boa noite.